A taxa de câmbio não para de cair no Brasil, testando o nível de R$ 4,76 por dólar, os juros mais longos estão em queda, a Bolsa Brasileira acumula 8 semanas consecutivas de alta, chegando a 120 mil pontos, e tivemos várias notícias positivas sobre a nossa economia nas últimas semanas. Como, por exemplo, a afirmação do Robin Brooks, que é economista do Instituto de Finanças Internacionais, também conhecido como o Careca da Fintuit, que afirmou ainda em maio que o Brasil estava no caminho de se tornar a Suíça da América Latina. Ou então a projeção da Goldman Sachs de que o dólar pode chegar a 4,40, um nível pré-pandemia. E também, recentemente, a revisão de perspectiva de estável para positiva da nota de crédito pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, e que isso reflete o nosso avanço institucional. E aí muita gente tem me criticado aqui, até exigindo que eu me retrate, porque eu previa que se o Lula assumisse o poder, o câmbio dispararia para cima de 6, e não é o que está acontecendo. E na verdade não previ isso, tem vários vídeos sobre o cenário externo que era favorável e ainda é para o Brasil, especialmente para a nossa moeda, e que se nós internamente tomássemos as medidas corretas, por exemplo, de evitar que o fiscal degringolasse, a gente poderia ver sim o câmbio em queda, porque há fundamentos para isso e é exatamente o que está acontecendo agora. O arcabouço fiscal, eu sempre repito, não é nenhuma maravilha, mas ele foi despiorado depois daquela apresentação inicial e pelo menos ele evita um desastre fiscal. Essa é a grande mensagem e por isso a gente está vendo várias variáveis macroeconômicas brasileiras melhorando nessas últimas semanas. Mas eu quero abordar essas provocações, vou responder todas elas e também quero atualizar a minha projeção de fair value da nossa moeda, o que seria a nossa taxa de câmbio de equilíbrio, ou o câmbio justo, e por fim, ler partes curtas do relatório da Standard & Poor's, porque é excelente e está dizendo exatamente o que nós estamos afirmando e viemos afirmando aqui neste canal nos últimos meses. Mas primeiro, então, colocando aqui a própria afirmação do Robin Brooks, dizendo o seguinte: então, que o Brasil está no caminho de se tornar a Suíça da América Latina, um enorme superávit comercial está surgindo, ao contrário de qualquer outro país da região. Isso dará ao Brasil estabilidade externa e uma moeda forte. Diferente do resto da América Latina, o Brasil será a âncora da região. É possível, mas é importante contextualizar que a nossa balança comercial, que tem sido bastante positiva, e aqui ela, em maio, foi mais um mês recorde, olhando aqui os últimos 5 anos, pelo menos, mas isso é uma parte da história, porque quando a gente analisa a nossa conta corrente, ela ainda é bastante deficitária. Vejam só que até melhorou nos últimos 3 meses, mas historicamente, olhando o ano que passou, ela é deficitária, a ordem de mais ou quase 3% do PIB. Isso significa que o mundo precisa financiar o Brasil. Então, olhando a conta corrente como um todo e não apenas a balança comercial, o Brasil não tem uma posição tão tranquila assim. Outro ponto importante de estudar é a nossa taxa de câmbio comparando com os termos de troca, que têm sido favoráveis e ainda estão no patamar favoráveis para o Brasil. Isso é, a nossa pauta de exportação comparada com a nossa pauta de importação. Quanto mais sobe os preços daquilo que a gente exporta em relação àquilo que a gente importa, isso também é benéfico para a nossa economia. E aí, comparando aqui a nossa taxa de câmbio desde 2016, que é a linha azul inverso, tá? Então, quantos dólares compra R$1, com os termos de troca, quanto mais elevado está o termo de troca, mais valorizado deveria estar a nossa moeda. O que não aconteceu ali em 21, justamente na minha crítica constante com relação à postura do Banco Central, que acabou permitindo uma desvalorização cambial muito forte. E que agora estamos vendo a inversão desse processo em que a moeda brasileira está se fortalecendo e ainda há espaço para se fortalecer, como eu vou mostrar depois no meu cálculo de projeção do fair value do real brasileiro. E olhando o real também com outras moedas, como por exemplo tanto o euro contra a libra esterlina e o iene japonês, realmente em 2023 o real está se fortalecendo. Aqui a taxa de câmbio em relação ao euro que vem caindo, em relação à libra esterlina, depois euro, dólar quase 11% de queda em 2023, e o iene que se enfraqueceu muito recentemente em relação ao real brasileiro, caindo quase 19%. Mas comparando com
economias emergentes, e uma das principais comparáveis, até falando de América Latina, é o México, até em termos de tamanho de economia. E olhando pela taxa de câmbio do peso mexicano, o real brasileiro está seguindo a mesma tendência. Aqui o real brasileiro em azul, que acumula, que a taxa de câmbio em relação ao dólar acumula uma queda de quase 11%, enquanto o peso mexicano, queda de 11,60%. Então está muito parecido. O gráfico de 2023 está quase um igual ao outro. O que me traz a questão da taxa de juros desses dois países, primeiro o Brasil, que ontem tivemos a decisão do Copom de manter a taxa de juros nesse patamar, até esse foi o assunto do Follow the Money de ontem. Quem não é assinante, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Fizemos a análise completa do Copom e também revisamos vários indicadores da economia mundial para responder a pergunta se os Estados Unidos vão ou não entrar em recessão. Mas voltando aqui à taxa de juros, o Banco Central do México também elevou bastante a sua taxa básica, chegando ao nível de 11,25. Em termos regionais e de moedas comparáveis, isso é um piso também para o Banco Central, porque se o Bacen decide afrouxar demais os juros, o tal do carry trade, o carrego, sai do Brasil e migra para o México. Então, não dá para a gente também fazer o que quiser, descuidando do que outros bancos centrais emergentes ou comparáveis, nossos pares, estão fazendo. Mas isso então no que diz respeito à comparação com taxa de câmbio que aconteceu recentemente em outros países. Agora na análise do fair value do real, como eu já mostrei em vários vídeos, eu não vou explicar novamente todo o cálculo racional por trás dessa taxa de câmbio de equilíbrio. Eu vou colocar alguns vídeos aqui em cima e depois no final deste vídeo, para quem quiser entender a explicação completa da taxa de câmbio de equilíbrio. Mas significa comparar a taxa de câmbio pela perda de poder de compra relativa entre o dólar e o real. Estou analisando o IPCA brasileiro e o CPI americano, inflação ao consumidor nosso, a inflação ao consumidor de lá, a gente pode entender para onde está indo a taxa de câmbio. E aqui temos, primeiro, a taxa de inflação anual, que nos Estados Unidos agora em maio chegou a 4% e o Brasil 3,94%, então em ambos os países está caindo. E isso significa que, embora a taxa de inflação, que é o ritmo de alta dos preços, esteja caindo, significa que os preços ainda sobem, ou seja, o dinheiro ainda está perdendo valor, que é a perda de poder de compra da moeda, que no caso do real brasileiro, chegou em maio aqui no nível recorde, a mínima histórica do poder de compra do real, em que R$100 hoje compram apenas 12,86 centavos. Então, R$100 de julho de 94, hoje compram apenas 12,86. E com o dólar, também atualizei aqui até maio, que $100 lá em dezembro de 1912, hoje compram apenas 3,23 dólares. Esse é o nível de depreciação da moeda americana. E aí, comparando então a perda de poder de compra da nossa moeda com a perda de poder de compra do dólar, a gente pode chegar a isso que é o valor justo do real, ou a taxa de câmbio de equilíbrio, que é aquela que reflete os fundamentos entre as duas moedas, ou seja, a perda de poder de compra relativo. E aqui temos este cálculo atualizado que coloca a nossa taxa de câmbio em 4,57. Esse seria o câmbio justo segundo essa análise. Portanto, na minha avaliação, ainda há espaço de queda para a nossa moeda se seguirmos na rota de políticas econômicas, fiscais, monetárias, pragmáticas e não heterodoxas. Se isso for mantido, o cenário é positivo ainda para a nossa moeda. Então essa é a mensagem principal. Mas agora é importante ler o comunicado da Standard & Poor's, destacando os principais trechos, aqui em especial onde fala de fundamentos, e diz o seguinte: nossos ratings no Brasil indicam um marco institucional complexo que ancora sua estabilidade macroeconômica, mas também resulta em uma implementação muito gradual de políticas. Ou seja, não deixa a economia degringolar, mas também impede voos mais sustentáveis e longos e robustos de crescimento. Em nossa visão, a inabilidade de lidar rapidamente com as fraquezas econômicas impede o Brasil de crescer em um ritmo mais acelerado e consistente com outros soberanos de mercados emergentes em um nível semelhante de desenvolvimento,
tal inabilidade também limita a capacidade do Brasil para lidar com uma estrutura orçamentária rígida, que contribui para grandes déficits fiscais e uma elevada carga de dívida. Então esse trecho é apenas para ratificar o problema da nossa economia de crescimento medíocre e que acarreta uma série de outros problemas macroeconômicos, como a questão fiscal. Aí o próximo parágrafo. Dito isto, as medidas implementadas nos últimos anos ajudaram a conter os riscos para a estabilidade macroeconômica decorrentes do baixo crescimento e da elevada dívida pública. A trajetória de crescimento do PIB e das finanças públicas tem sido melhor do que a esperada anteriormente, ajudando a conter os riscos que, de outra forma, poderiam prejudicar a política monetária e a posição externa líquida do Brasil. Em nossa opinião, o risco de tais reformas serem revertidas ou mal implementadas diminuiu, devido a uma formulação de política econômica mais pragmática entre os poderes do governo. Os ratings são amparados pela forte posição externa do Brasil, uma taxa de câmbio flexível e uma política monetária sob o regime de metas de inflação conduzida por um Banco Central autônomo. Além disso, os amplos mercados domésticos de capital e dívida mitigam o risco de financiamento do governo soberano e permitem que este mantenha uma composição favorável da dívida, denominada sobretudo em moeda local. O que significa esses dois parágrafos? Que eles entendem que apenas o executivo será incapaz de colocar em prática toda a agenda mais à esquerda, mais nociva, mais intervencionista na nossa economia. E por conta de alguma separação de poderes e de pesos e contrapesos, Congresso, Judiciário, o que está acontecendo na prática é uma convergência para políticas econômicas mais pragmáticas, como a aprovação do arcabouço fiscal, que não é nenhuma maravilha, mas impede um desastre completo, como a manutenção do Banco Central autônomo, que é uma queixa de Lula e de seus aliados, e é um debate que nem avança no Congresso, e nem na opinião pública, nem na imprensa, porque é consenso geral de que é importante um Banco Central autônomo e muito mais imune à interferência política. Não quer dizer que o Banco Central seja perfeito. Eu tenho as minhas críticas com relação ao Bacen, continuo tendo, acho que ele tem errado, mas eu prefiro um Banco Central que está errando pela prudência e conservadorismo do que um que erra porque está subserviente a um projeto de poder. Então, e eles estão ratificando exatamente essa visão no documento. Mas apenas alguns trechos seguintes, aí depois eu já vou encerrar o vídeo. Vamos lá. Aqui onde fala de perfil institucional e econômico, um arranjo institucional complexo impede a implementação célere de políticas. A necessidade de angariar apoio generalizado entre lideranças políticas diversas para alcançar mudanças de políticas deve amparar a continuidade da política econômica e de um ritmo gradual de reformas. Em nossa opinião, agora há mais visibilidade na direção das políticas após a incerteza durante o período eleitoral e nos primeiros meses do atual mandato presidencial. Exatamente o que a gente vinha falando aqui, toda aquela incerteza gerada, o ruído gerado pelo Lula durante a campanha, logo após as eleições, durante os primeiros meses, onde não tínhamos nem o Ministério da Economia formado, não sabíamos qual seria o regime fiscal, enfim, era muita incerteza e por conta daquele discurso muito mais radical e intervencionista, havia um risco de realmente as coisas degringolarem. Mas, felizmente, pela nossa estabilidade institucional e esses pesos e contrapesos nos três poderes, conseguimos ir na direção de algum pragmatismo em política econômica. E aí, para acabar, mais duas frases aqui e eu encerro. A inflação mais baixa e o afrouxamento da política monetária deverão sustentar as perspectivas de crescimento. Aqui, claro, é um recado também para o Bacen, que logo devemos ver uma redução dos juros. E aí o último parágrafo que eu destaco é o seguinte, ó. É provável que para implementar os seus planos o novo governo de centro-esquerda trabalhe de forma pragmática, com um Congresso dividido, mas majoritariamente centrista. O sistema político brasileiro requer amplo consenso para aprovar novas leis. Devido a uma Constituição muito detalhada, muitas mudanças na política econômica exigem reformas constitucionais, resultando em processos morosos. Isso, combinado a um Congresso fragmentado, resulta em lentidão em reformas, como as tributária e administrativa, que poderiam endereçar as fraquezas econômicas de maneira mais tempestiva. Então, o que é ruim do lado de aprovação de reformas positivas para a economia é positivo no sentido de medidas mais heterodoxas acabam sendo repelidas pelo Congresso. Então, o que a Standard & Poor's está aqui afirmando é o que nós também temos afirmado incessantemente nos últimos meses.
Felizmente, estamos vendo um repúdio de heterodoxia e uma aventura mais radical. Isso não significa que não vão tentar. E é que eu volto ao ponto inicial em que 2024, com mais diretores do Banco Central indicados pelo atual governo, com o mandato de Roberto Campos Neto acabando no fim do ano que vem, a gente pode ter um risco maior para a nossa economia e para a nossa taxa de câmbio. Então é preciso aguardar o que vai acontecer no ano que vem, mas agora o cenário é assim, tendência de queda de dólar, pode cair mais, não me surpreenderia em nada, e significa para o investidor que ainda é oportunidade de dolarizar, de comprar moeda americana, de tirar o seu dinheiro do país, de comprar ativos dolarizados. Ainda é um bom momento para aplicar em renda fixa e ainda é um bom momento para investir na Bolsa Brasileira. É talvez um momento ímpar em termos de relação ao risco e retorno ser favorável para quase tudo, tanto para o dólar, quanto para juros, quanto também para a Bolsa. Mas é preciso sempre manter a nossa atenção com o que está acontecendo em Brasília, política econômica e no restante do mundo também. Agora sim, espero que eu tenha respondido todas as provocações e críticas, etc. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu, obrigado.